Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. O objetivo do nosso estudo de hoje é nós fazermos algumas reflexões a respeito de como nós tratamos os nossos problemas. Que tamanho nós damos a eles? A dimensão, portanto, destes problemas. E para que nós possamos introduzir o tema, eu tenho uma frase que Buda diz o seguinte: não basta nascer, é preciso despertar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não basta existir, é preciso viver. E muitas vezes nós não aprendemos a viver. Nós passamos, existem tantas pessoas que passam apenas pela vida. E significa que viver é muito mais que existir, porque nós existimos, seja como encarnados, ou seja como espíritos eternos. Isso implica em aprender, e para ser aprendiz é preciso humildade para reconhecer a própria imperfeição. Isso que Buda está dizendo, que não basta nascer, nós temos que reconhecer que nós somos imperfeitos, mas que nós podemos, a cada instante, a cada hora, melhorar esse nosso viver. Portanto, em meio às preocupações com o trabalho que todos nós temos, as questões pessoais e todo o estresse da vida cotidiana, é fácil entender que os problemas de cada dia se tornem insuportáveis. Porém, nós é quem damos a dimensão desse problema. É claro, nós vivemos em meio a todas essas preocupações, não é? A todo instante surgem os problemas da vida. Por quê? Porque a vida é feita de atos, de fatos que vão acontecendo ao longo da nossa existência. Nós estamos aqui agora ouvindo uma palestra, ouvindo um estudo, a gente sai daqui, de repente nós temos uma outra notícia e a situação muda completamente de um instante para outro. Portanto, vamos tentar dar a dimensão melhor possível para os problemas que nós temos que enfrentar. Eu gostaria de começar contando uma história de um autor desconhecido que se chama Um Santo no Lugar Errado. Certa vez alguém perguntou para Ramesh, que é um mestre na Índia, por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto outras sofrem por problemas muito pequenos, morrem afogados num copo d'água. E o mestre simplesmente sorriu e começou a contar essa história. Era um sujeito que viveu amorosamente toda a sua vida. Quando morreu, todo mundo lhe falou para ir ao céu. Claro, amorosamente e tal, ele tinha que ir para o céu. Um homem tão bondoso quanto ele somente poderia ir para o paraíso. Ir para o céu não era tão importante para aquele homem, mas mesmo assim ele foi até lá. Naquela época, o céu não havia ainda passado por um programa de qualidade total. As coisas ainda estavam um pouco atrasadas. A recepção não funcionava, a moça que recebeu deu uma olhada rápida nas fichas em cima do balcão e, como não viu o nome dele na lista, lhe orientou para ir ao inferno. E o inferno, você sabe como é. Ninguém exige crachá, nem convite. Qualquer um chega, é convidado e vai entrando, né? O sujeito entrou lá e foi ficando.
Alguns dias depois, Lúcifer chegou furioso às portas do paraíso para tomar satisfações com São Pedro. Você é um canalha. Nunca imaginei que fosse capaz de uma baixaria como essa. Isso que você está fazendo é puro terrorismo. Sem saber o motivo de tanta raiva, São Pedro perguntou surpreso do que se tratava. O demônio transtornado desabafou. Você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está fazendo a maior bagunça por lá. Ele chegou escutando as pessoas, olhando-as nos olhos, conversando com elas. Agora está todo mundo dialogando, se abraçando, se beijando. O inferno está insuportável, parece um paraíso. E fez um apelo. Pedro, por favor, pegue aquele sujeito e traga-o para cá. Quando Ramesh terminou de contar essa história, olhou-o carinhosamente e disse: viva com tanto amor no coração que, se por engano você for parar no inferno, o próprio demônio lhe traga de volta ao paraíso. Não é? Então, é o motivo da gente ter que rever as nossas coisas. Se nós trabalharmos esse amor que todos nós temos condição de trabalhar, nós vamos evoluir, que é o objetivo do nosso estudo de hoje. É nós avançarmos um pouquinho mais. Portanto, sabemos que os problemas fazem parte de nossa vida. Porém, não deixemos que eles nos transformem numa pessoa amargurada. É claro, todos nós temos problemas. Mas existem pessoas que cultivam o amargor. Quando se pergunta, houve um fatozinho, por menor que seja, se pergunta para aquela pessoa como ela está, ela desanda um rosário todo de lamúrias e fica sempre se lastimando pelo dia a dia. E é esse trabalho que a gente tem que fazer dentro de nós. Quando a gente fala sobre isso, é simples, eu estou aqui falando, mas, claro, para nós nos transformarmos não é fácil, a gente tem altos e baixos. As ondas são longas e ondas curtas que a gente precisa navegar. Muitas vezes a vida nos prega peças terríveis e nos obriga a procurar significados para as tragédias. A gente às vezes escuta muito, por que eu? É uma frase muito usada. A gente tropeça, a gente passa por uma dificuldade e a primeira coisa que a gente diz, por que eu? E a gente vê inclusive comentários, eu já ouvi muito, será que Deus existe mesmo? Por que Ele está fazendo isso comigo? A gente culpa o outro, a gente culpa logo Deus, e às vezes o problema está dentro da gente, a gente não quer enxergar, está ao lado, está ao redor. Então, nós temos que saber como conduzir as dificuldades, porque todos vamos ter essas dificuldades. Mas nesse instante, o ser especial que somos nós aparece. Quando nós temos essa fé dentro de nós, quando nós mudamos a maneira de ser, dentro de nós vem aquela força que a gente escuta, não sei de onde eu tirei essa força, de onde veio essa força, porque nós somos um ser especial. Nós somos uma partícula de Deus em divisibilidade. Ora, se nós somos essa partícula de Deus em divisibilidade, nós temos sim dentro de nós esse ser especial que vai mostrar-se forte e superior, maior que as adversidades que o destino possa nos impor. As dificuldades e provações, é claro, vão estar sempre se sucedendo. E às vezes não temos escolha. As crises aparecem na vida da maioria das pessoas, seja ela financeira, seja profissional,
seja na vida pessoal, com infinitas possibilidades de encrencas. A gente está bem, de repente houve um problema no carro, ou uma necessidade maior de uma doença, a reserva financeira que a gente tinha acabou, e agora? Não é? Como eu vou ficar? Mas a gente tem que pensar que a gente tenha esse ser dentro de nós para lutar, porque o fato é tão longo e tão grande que às vezes a gente não analisa. Eu estive recente no Brasil e fiquei impressionado, eu sou do Pará, as empresas que faliram, empresas de mais de 100 anos. Já imaginou essas pessoas? Vamos botar um pouquinho de pensar. Sujeito com uma empresa como, por exemplo, uma que eu conheço lá, a importadora de ferragem, foi a primeira importadora de Chevrolet dos Estados Unidos para o norte. Uma empresa enorme. E a gente se pergunta, mas como? E outras pessoas, que são inclusive próximas a mim, tiveram o mesmo problema. O país todo vivendo uma crise terrível. Mas essas pessoas, como eu vi algumas, estão dando a volta por cima. Estão conseguindo sair, renascer de novo. A profissional, às vezes a gente entra num emprego novo e começa alguém com ciúme, com inveja da gente e faz tudo para a gente tropeçar. E se a gente não tiver dentro de nós essa força para trabalhar isso, nós vamos tropeçar sim. A gente vai cair. Na vida pessoal, então, são N problemas que surgem no dia a dia. A gente não vai entrar tanto em detalhes, mas tudo isso, como eu disse, são infinitas possibilidades de encrencas para o nosso dia a dia. Mas eu digo aqui que podemos não escolher as crises, mas podemos escolher a maneira de como enfrentá-las. E no final, quando os problemas forem resolvidos, mais do que sentir orgulho por ter encontrado as soluções, teremos orgulho de nós mesmos. Precisamos nos educar, pois somos espíritos imperfeitos, e quando reencarnamos, trazemos as tendências positivas e negativas que construímos no passado. Sempre nós abordamos esse tema, sejam nas aulas, sejam nas palestras, né? Entender que nós não somos perfeitos, que nós trazemos tendências boas e más, mas existe algo fundamental que o Espiritismo nos ensina, que é o nosso livre-arbítrio. Né? Você é livre para continuar, para dar essa partida para frente. Então, aquilo que nós trouxemos das outras encarnações de negativismo, nós temos que varrer, temos que botar fora para que isso não nos atrapalhe a vida. Porque todos nós temos isso. Nós esquecemos, mas nós não sabemos como nós éramos, como nós fomos. Mas algo está lá dentro, está guardadinho no nosso subconsciente que aparece de vez em quando. E aí é que está o momento da gente mudar. Um pouquinho de cada vez. É nesse instante que as tendências negativas vão desaparecendo e a gente vai buscando se tornar cada dia uma pessoa melhor. Para quem? Primeiro para nós mesmos e depois para os outros. Portanto, o autoconhecimento é o principal recurso para a realização da reforma íntima. Isso se trabalha todo o tempo nas aulas, não é? Nós temos que nos conhecer. E muitas vezes nós não nos conhecemos, nós damos vazão àqueles sentimentos todos que nós falamos há pouco. Deixamos que a raiva, o preconceito, o ciúme tome conta da gente. Por isso nós precisamos identificar nossas imperfeições para superá-las. Volto a dizer, não somos perfeitos, temos que admitir para nós. Eu não sou perfeito, eu tenho que melhorar onde eu estou falhando.
Por isso nós temos que analisar todos os dias as nossas ações. Como é que eu estou me conduzindo? O que falamos, nós às vezes falamos tanta bobagem, né? Muita coisa sai que às vezes a gente nem pensa e começa a se falar, seja dentro de casa, por um mal-estar qualquer, a gente desanda a falar bobagem. E isso é energia. Essa energia ela fica no ambiente. Nós estamos estudando na Casa Espírita e sabemos muito bem disso, com exemplos documentados de que essa energia ela fica no ambiente quando nós usamos essas palavras negativas. O que pensamos é difícil, o nosso pensamento ele não para, ele é altamente volátil, mas nós podemos tentar arrumar ele. Quando ele está indo para aquele lado errado, não vou pensar nisso, eu vou pensar o melhor e aí a gente muda. Os nossos sentimentos, todos eles passivos de serem analisados dentro de nós. Portanto, nós temos que observar como nós nos relacionamos com Deus, em primeiro lugar. Depois com o nosso próximo e com nós mesmos. Não basta só a gente rezar o Pai Nosso, né? Da boca para fora. Nós temos que vivenciar, nós temos que realmente colocar em prática o que está escrito, o que nós estamos falando. Portanto, comparar o que fazemos com os ensinamentos de Jesus e com o que nos diz a consciência. Ela diz tudo. Quando a gente chega de noite que bota a cabeça no travesseiro, não é? Ela vem lá e, olha, você fez isso, você fez aquilo, isso não foi certo, isso foi errado, e ela está lá para nos fazer juízo, não é? E não culpar os outros. Pois bem, nós devemos com isso assumir o controle de nossa evolução. Cabe a nós mudar. Enquanto não nos dispomos a crescer voluntariamente, a dor nos educa. Se vamos pelo caminho errado, ela nos segura. Quando paramos, ela nos empurra. E dessa maneira a gente vai avançando. Por isso, nós temos que analisar bastante todas as nossas imperfeições que nós falamos há pouco. O ciúme, não é? Às vezes, por bobagem, a gente discute com a parceira, com o parceiro, até mesmo com o irmão, com a irmã. A gente, sem perceber, tem ciúme do outro. E a gente escuta, eu gostaria de ser assim, não é? E lá está aquela pontinha do ciúme aparecendo. A inveja, não é? Quanta inveja existe, quanta. Nós seríamos muito mais felizes se não existisse isso. A mágoa, grande veneno do nosso coração. Se nós não tirarmos ela de dentro de nós, com o tempo vai aparecer uma enxaqueca, vai aparecer um câncer de intestino, vai aparecer uma gastrite. Porque ela está lá. Quando a gente diz, não, eu perdoo, aí vem um mas, né? Eu não quero te ver na minha frente. Por que você não quer? Porque você ainda está magoado. E você tem que trabalhar essa mágoa dentro de você para você poder se livrar disso. O melindre, meu Deus, o melindre na casa espírita, então, acontece muito. Nós nos melindramos por bobagem. Qualquer coisinha, a gente já está melindrado. Basta uma bobagem e a gente já fica diferente. É difícil trabalhar ele, viu? O nervosismo. Muitas vezes a gente está tão estressado que nós não nos damos conta de que nós estamos ficando cada vez mais nervosos. E com isso nós dirigimos mal, nós conduzimos com agressividade, nós passamos a tratar os outros com agressividade, porque nós não estamos dando um tempo para nós mesmos. E esse tempo é fundamental.
A gente só pensa em trabalhar, 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 não é? Quando a gente tem que ter também um tempinho melhor. Por isso são as causas do nosso sofrimento, tudo isso que nós falamos. Então eu digo aí que nós aumentamos nossa felicidade à medida que evoluímos. É claro, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se tornando mais tranquilo, mais feliz, mais relaxado. Isso é um processo lento, não dá para ser feito rápido. Tem um livro que muitos já leram, Dale Carnegie. Ele escreveu esse livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito interessante que não sei se alguém já leu, se não seria bom dar uma lida, que ele é muito bom. E ele tem uma frase que eu tirei aí que diz o seguinte: nunca diga ao outro que ele está errado. A gente tem a mania muitas vezes de querer consertar o mundo. E quando a gente usa esta frase, o outro já se armou. O outro já ficou de uma maneira tal que a gente não vai conseguir o diálogo. Por isso, ele diz o seguinte, que o trato com as pessoas, sem dúvida alguma, é o maior problema que o ser humano tem a encarar. É verdade. O trato com o outro é o maior problema. Porque cada um tem uma personalidade diferente, cada um é cada um. Então o que acontece? Muitas vezes aquela pessoa num dia não está bem, a gente fala uma bobagem, pronto, lá vem o problemão. E aí aquilo é como uma bola de neve. Então, qual é o conselho? Outro autor famoso, Richard Carlson, é um PhD americano, que ele tem uma coleção de livros que começa Não Faça Tempestade, o primeiro deles em copo d'água. E ele diz, não faça tempestade na família, não faça tempestade nisso, naquilo, é uma coleção toda. É um livro muito interessante que seria bom a gente ler, são pedaços pequenos que a gente vai analisando para exatamente tentar dimensionar aquilo que é o objetivo do nosso estudo de hoje, o problema. Porque ele diz o seguinte, são poucos lugares são tão favoráveis a tempestades quanto o ambiente doméstico. É verdade. Por quê? Porque nós não fomos colocados lá à toa. Nós estamos num laboratório. A esposa, a mulher, ela tem um temperamento, o marido tem outro, o filho tem outro, o irmão que mora tem outro. Então ali é um caldo de cultura de problemas, né? Como ele diz aí, crianças que exigem atenção, irmãos que brigam entre si, maridos e mulheres que se sentem subestimados, parentes que gostam de fazer comentários maliciosos em reuniões familiares. E aí, tudo isso vai descambar em quê? Em problema. E que nós temos como trabalhar isso. E ele diz que é claro que os embates vão acontecer, mas tentar entender os outros é o caminho correto na hora de solucionar conflitos. É muito difícil, mas a gente consegue. Aos poucos a gente consegue entender o outro. Quando eu me coloco do outro lado, eu digo, mas e se fosse comigo, como eu estaria agindo? Esse raciocínio é lógico, o caminho mais fácil para a gente tentar não fazer tempestade em copo d'água. Como ele diz aqui, esse é um exercício difícil, mas que traz bons resultados. Por isso, evite fazer tempestade em copo d'água, porque afinal, tudo na vida são copos d'água. É muito interessante o livro. A gente dimensiona demais os nossos problemas. A gente dá um tamanho que não, na verdade não é. Se a gente der um tempo para nós mesmos, deixar passar, no dia seguinte
a gente vai enxergar tudo diferente. Mas normalmente a gente quase não dá esse tempo, a gente quer tudo muito rápido. E o embate vai acontecer. É claro que vai acontecer. Então, vamos lembrar o seguinte: não faça tempestade em copo d'água. Olha, um copinho desse aqui, né? Você já pensou, você está fazendo uma tempestade aqui. Aquela tempestade da natureza enorme que caiu hoje, né? De repente passou, o sol voltou a brilhar e tudo acalmou. E a gente está fazendo isso num negocinho desse tamanho, né? Então vamos botar em prática o amor. Ele diz: esse motor de toda proposta de vida saudável e regrada. Só ele faz a mágica de transformar discordância em harmonia. Só ele, nada mais. Toda discordância, se nós temos amor, ela vai se transformar em harmonia. Nós vamos harmonizar, nós vamos entender, vamos perdoar e vamos viver melhor o nosso dia a dia. Portanto, entender e respeitar as diferenças é essencial. Isso é muito importante. Nós temos que entender sempre que nós somos diferentes. Muita gente quer moldar as pessoas de acordo com o seu ponto de vista, e isso é um erro na construção das relações humanas. A gente quer que o outro siga o nosso padrão. A gente quer formatar aquela pessoa do jeito que a gente quer. Isso é muito evidente. Um dos exemplos mais simples é no relacionamento. Você começa a gostar de alguém e aquele que tem uma personalidade um pouco mais forte, ele já diz: eu não quero que você vá visitar o seu amigo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Você não vai no futebol no sábado, né? Você tem que ficar comigo. Você não fica comigo no sábado. E aí começa aquela chantagem. E aí vem o problema. Nós não damos e não temos a liberdade de nos manter longe do problema. Portanto, o progresso intelectual abre caminho para o progresso moral. Então, à medida que a gente vai evoluindo, moralmente nós vamos também nos tornando pessoas melhores. Portanto, o conhecimento possibilita distinguir o que é certo do que é errado. Quanto mais sabemos, maior é a nossa chance de acertar. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É perfeita a frase. Conhece a verdade. E às vezes a gente não dá tempo de conhecer a verdade. A gente quer achar que está certo, não é? Como nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que onde nós temos que buscar como prioridade o nosso crescimento moral. E nossa meta deve ser a perfeição. Aí a gente escuta: nossa meta deve ser a perfeição? Meu Deus, como? Eu não vou ser nenhuma Irmã Dulce, nenhuma Madre Teresa de Calcutá, né? A gente logo diz: quem sou eu? Mas não é você não vai sair com as asinhas de anjo. Você vai mudando aos poucos, é esse o objetivo. Você nunca ainda, nesta encarnação, vai ser perfeito. Nós ainda temos N encarnações para chegar na perfeição. Ainda vai custar muito. Mas um pouquinho que a gente vá caminhando, a coisa vai melhorando. Portanto, quando Jesus disse: a fé transporta montanhas, estava referindo-se às nossas imperfeições e às dificuldades que temos que superar. Temos a tendência de nos acomodar, mantendo os maus hábitos, os vícios, o apego à matéria e a valorização da personalidade. Esse último é muito difícil de trabalhar, porque está dentro de nós, é o ego. É difícil, né?
nós somos por demais egoístas. Muitas vezes nós nem percebemos isso, mas nós somos sim egoístas. E aí está algo que nós temos que trabalhar dentro de nós. Portanto, quando nos propomos a mudar, o esforço inicial é grande. Depois que aprendemos, fica fácil praticar. Portanto, eu digo aí que nós devemos trocar o orgulho por humildade, o egoísmo por amor, a agressividade por mansidão, a indiferença por misericórdia, a malícia por pureza de coração, a descrença por fé, o materialismo por espiritualidade. Portanto, saber lidar com pessoas difíceis envolve respirar fundo para não cair nas provocações que elas causam frequentemente. Então, sempre nós vamos ter isso, nós vamos ter pessoas difíceis ao nosso lado. Mas se a gente cai na provocação, é muito pior. Quando nós tentamos argumentar e explicar nosso ponto de vista, muitas vezes o efeito não é aquilo que a gente pensava. Muito pelo contrário. Nossos comentários podem causar contra-argumentações que certamente terminarão em situações desagradáveis. Nesses momentos, atentar-se à forma como estamos conduzindo o diálogo e evitar discutir, para não entrarmos na frequência do outro e termos nossa energia sugada. Eu falei um pouco antes exatamente sobre isso, não é? Depois daquele embate, bate aquele estado que é um estado semidepressivo, a pessoa se joga numa cama, vem um choro fácil e a pessoa se sente sem forças. A gente escuta, eu não tenho força, eu estou sem nada, estou me sentindo como se fosse um fantasma. Por quê? Porque aquela outra pessoa do embate, ela retirou toda a nossa energia. Não sei se alguém assistiu falar sobre chakras, talvez você já tenha assistido em outras aulas, mas ali a gente mostra bastante isso que acontece, do outro retirar essa energia, não só o vivo, mas como os nossos irmãozinhos desencarnados se aproveitam disso e você parece que é apenas uma casca naquele instante. Portanto, transformemos a nós mesmos e a nossa vida em um exemplo de tolerância, paciência, humildade e gentileza. Consideremos todos os lados da história antes de tirarmos conclusões. Assim como o mau comportamento pode nos influenciar negativamente, comportar-se como uma pessoa paciente, tolerante e gentil, às vezes pode influenciar o outro para melhor. Reconheçamos que não somos perfeitos. Não precisamos acertar o tempo todo, mas tentemos fazer o melhor. Sejamos respeitosos e, se não recebermos respeito de volta, entendamos que o problema é do outro, não nosso. Lembremos-nos que sempre teremos dias bons e dias ruins, como tudo na vida. Tenhamos nossa opinião, mas é importante reconhecer que só porque ela é a nossa opinião, não quer dizer que essa opinião seja certa. E para terminar, lembremos que a felicidade é uma experiência ligada à sabedoria. Muito obrigado, que a paz do Mestre esteja em nosso coração.